menina. E isso parece uma loucura, sim ou não? Parece uma loucura. Isso vai de encontro à nossa razão, que o menino pode optar por ser uma menina e ter que ser aceito como menina. Que uma menina, se ela quiser optar por ser menino, a gente tem que a respeitar. E o pior é que isso vai sendo concebido por algumas pessoas, e aquelas pessoas têm aquilo como uma verdade plena, discutem com você. Nós cristãos passamos a ser taxados de fundamentalistas, de radicais, de seguir um livro antiquado. Por quê? Porque a nossa visão não está presa à razão humana, nem tampouco está presa a nenhuma ideologia. A nossa visão, acima de tudo, nós colocamos a visão espiritual que Deus nos deu. Quem pode dizer amém? Mas você vê que esse negócio de visão espiritual, irmãos, é algo tão difícil, pastor André, que mesmo no nosso meio, você vai encontrar pessoas já que defendem o aborto, pessoas que defendem legalização das drogas, pessoas que defendem o casamento homossexual e dizem: eu sou cristão. Pessoas que votam em alguém que defende tudo isso que eu estou falando e dizem: eu estou certo, eu tenho minha opção de escolha. O que é isso? Eles veem diferente da maioria. Eles não têm visão espiritual. A visão dele está fechada para entender as coisas de Deus. Então, meus queridos, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias para a gente ler um texto da palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz a palavra de Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Glória a Deus. Muito bem, esse texto vai ser o texto básico que nós vamos falar sobre visão espiritual, apesar de aqui estar acontecendo a cura de um homem cego na sua visão física, na sua visão material. Mas eu vou mostrar para vocês que o desejo do Senhor Jesus em curar este cego não era apenas restaurar a visão física dele. Vocês vão ver que no final da história desse homem, ele vai declarar sua vida
como seguidor de Jesus, ele vai ter os seus olhos espirituais abertos. Aleluia. Então, meus amados, a cura desse cego não é apenas uma demonstração do poder de Deus no mundo físico, como alguém possa pensar. De maneira alguma, observe que Jesus aí em um dos versículos que nós lemos aqui, não é? Ele diz no versículo 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele se coloca como luz do mundo. Ser luz do mundo é ser aquele que brilha, não é? Então, vamos ver agora Jesus falando da sua grande missão. Eu peço a você, por favor, que abra agora a sua Bíblia para nós entendermos a missão de Jesus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a gente vai ver Jesus agora em seu discurso se apresentando na sinagoga, na cidade de Nazaré, não é? Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, diz a palavra de Deus: e chegando a Nazaré, onde ele fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro do profeta, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Agora veja o que diz aí: e restauração da vista aos cegos. Ele está falando aqui do texto que estava escrito no livro do profeta Isaías, que profetizava sobre ele. E ele cita algumas missões, como por exemplo, que Deus enviou ele para curar os contritos de coração, dar liberdade aos cativos, não é? Libertar os oprimidos, e ele inclui aí a restauração da vista aos cegos. Quando ele fala isso, ele não está se referindo a curar um cego ou outro. Não, você vai ver que não foram muitos cegos que ele curou assim fisicamente. Essa restauração de vista aos cegos, irmãos, ele está falando da cegueira espiritual do mundo, porque o mundo, irmão, perdeu. Ele se refere, sobretudo, à cegueira da mente poluída pelo pecado, a mente das pessoas que são impregnadas pelas coisas humanas, e as pessoas vão ficando cegas. Você vai ver que hoje existem muitas pessoas cegas. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Não é? Hoje tem muitas pessoas cegas, inclusive dentro da igreja. Aqui mesmo, tem pessoas que conseguem ver mais espiritualmente do que outras. Mas isso não quer dizer que vai ficar assim, não. Porque Jesus, quando ele começa uma obra na vida da pessoa, ele tem uma promessa: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Aleluia. Então, todos nós temos uma visão espiritual. E Jesus veio com essa missão de libertar os oprimidos, não é? De libertar os cativos, contritos de coração. Mas ele cita aqui também, ele falando da missão dele, que uma das grandes missões dele seria dar vista aos cegos. Eu era um cego. Muitos aqui eram cegos, vieram do mundo como cegos. Hoje nós estamos vendo. Nós não trocamos nossa salvação pelos valores desse mundo. Muitas coisas que se oferecem por aí nós não queremos, porque não vale a pena para nós. Por quê? Porque nós vemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que é que os homens são cegos espiritualmente? Veja bem, primeiramente
tenho que mostrar para vocês, para a gente voltar ao texto que nós lemos, que essa cegueira espiritual é uma cegueira provocada por Satanás. Satanás, ele provoca a cegueira espiritual, não é? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, quem alguém pode ler para mim? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3 e 4. Cadê o leitor oficial que estava ali lendo? Foi embora? André, você contratou ele. Acho que André contratou ele. Vamos ver aqui, vou contratar outro aqui. Vamos lá. Olha lá. Está mostrando que para alguns o evangelho ainda está encoberto. Para quem? Para os que se perdem está encoberto. E quem foi que cegou? Quem pode dar uma glória para Jesus? Então veja que Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. E isso não se refere só ao mundo, não. É verdade que o mundo está cego. O mundo aí, as pessoas estão cegas. Eles não conseguem compreender isso aqui que nós estamos fazendo, ser crentes. Eles não conseguem entender a nossa condição, a nossa intimidade com Deus. Eles ignoram, por isso que a Bíblia diz que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para os que perecem é o quê? Loucura. Loucura. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando um culto de Natal que foi feito no quartel do Corpo de Bombeiros. Tinha o da Polícia Militar e tinha um no Corpo de Bombeiros também. E quando eu estava pregando, havia vários coronéis, vários oficiais e coronéis também, sentados assim nos primeiros bancos. E na hora da pregação, eu fiquei tão empolgado na pregação, tão assim, enfático no que estava falando, que eu falei em línguas. Falei em línguas, mas não fiquei falando por muito tempo. Não é? Às vezes acontece da gente falar em línguas dentro da igreja, até numa pregação desse tipo. Aí eu vi quando um dos coronéis que estavam lá, olha, irmão, a gente que está pregando, parece que a gente tem uma visão melhor do que todo mundo. Eu vi um dos coronéis que estavam lá, quando ele bateu no outro assim, quando eu falei línguas, foi só um pouquinho que eu falei. Está vendo? Virou crente e ficou doido. Eu entendi bem quando ele disse ficou doido. Aleluia. Mas Deus estava me dando uma palavra aqui na mesma hora. Eu disse que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é loucura para os que perecem, porque eles não têm visão espiritual. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Oh, Radaka Shomená. Aqui pode falar língua à vontade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja bem, Satanás, ele provoca essa cegueira nas pessoas. Basta você abrir uma brecha, basta você ser crente e abrir uma brechinha na sua vida espiritual. Ele vai causar uma cegueira em você que você não vai conseguir ver o que você precisa ver para realizar os propósitos de Deus na sua vida. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E Deus não tem projeto pequeno, não. Mas Ele dá mais visão espiritual àqueles que realmente buscam, aqueles que realmente querem, aqueles que realmente têm um coração sincero, aqueles que realmente querem fazer para a glória dEle, não querem fazer para promoção pessoal, não querem fazer para tirar proveito da situação, para serem honrados. Eles querem a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos entender, irmãos, que infelizmente
essa cegueira, ela afeta alguns também de nós, dentro da igreja, e obreiros também, obreiros que não têm o mínimo de visão espiritual, obreiros que não conseguem ver determinadas coisas. Deus dá mais a uns do que a outros, não é? Nós vamos ver exemplos aqui maravilhosos na Bíblia Sagrada. Então veja só, Jesus, ele fala dessa cegueira atingindo o povo de Jerusalém, e eu gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho de Lucas agora, capítulo 19. Ele fala dessa cegueira do povo lá em Jerusalém, né? Nós vamos ver aqui agora que foi essa cegueira espiritual dos judeus que levou Jesus a derramar lágrima, contemplando a cidade rebelde de Jerusalém, aleluia, que ele sabia o preço que haveria de pagar, e ele para na frente da cidade, e Lucas capítulo 19, versículo 41, diz que chegando-se Jesus mais perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se ao menos nesse dia tu também compreendesses como encontrar a paz, mas isto agora está oculto aos teus, isso está oculto aos teus. Veja a cegueira espiritual que havia, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, investirão contra ti, e te apertarão de todos os lados, eles te destruirão junto com teus moradores que estiverem em teu meio, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da visita de Deus. Oh, aleluia! Jesus queria fazer maravilhas em Jerusalém. Irmãos, você vai ver esse tempo da visita de Deus sendo falado em algumas ocasiões na Bíblia. E eu deduzi que esse tempo da visita de Deus, ele acontece nas nossas vidas também. E nós temos que saber aproveitar o momento de Deus nas nossas vidas, porque chega um momento que Deus quer lhe usar de uma maneira especial. Chega um momento na sua vida que Deus se apodera de você, aleluia, e diz: eu quero fazer uma obra através da sua vida. Vai se levantar perseguição, vai se levantar problemas, mas não se preocupe não, não se preocupe não, que o que Deus tem é com você, aleluia, e nós devemos saber aproveitar, e Jesus sabia, estava ali em Jerusalém para isso, irmãos, mas o texto aqui diz: mas isso agora está oculto aos teus olhos. Oh, Rabacalá, Shemenai. Veja bem, me chega agora no meu coração aquele momento, depois de Jesus haver ressuscitado, os dois discípulos no caminho de Emaús, eles iam passando, e Jesus olha para ele e ouve a conversa deles e se aproxima deles. O que é que vocês estão falando? Porventura, não ouviste falar do varão Jesus, poderoso em obra e em palavras, que fez muitas maravilhas no meio do povo, e até disse que ia morrer e ressuscitar? É bem verdade que apareciam as mulheres lá, que disseram que viram ele, mas já estamos aí há 3 dias, e nada dele aparecer. Aí Jesus começa: olha, eu vou abrir os olhos desses 2 caras. Jesus começa a falar com eles, mostrando as Escrituras, desde o Antigo Testamento, e vai pregando com eles, e eles vão lá, ouvindo as palavras de Jesus, aleluia, e agora eles não queriam mais nem falar, só queriam ouvir. Daqui a pouco chega na casa deles, aí Jesus diz: bom, agora eu vou me embora. Não, Senhor, fica conosco, senta mais um pouquinho, nós não queremos que tu vá agora não. E Jesus ali fica por algum momento com ele. Daqui a pouco Jesus desaparece, e um olha para o outro assim, começa a ter os seus olhos abertos,
certos. Oh, Rabacaná, Shamanai. Aleluia. Eu peço a Deus, irmão, eu, pastor Técio, Deus, eu preciso ver mais. Eu preciso ver mais o mundo espiritual por dentro. Eu preciso conhecer mais os mistérios de Deus. Eu não posso viver aqui nesse mundo simplesmente apegado às coisas materiais. Quantos obreiros que pensam que isso aqui é uma empresa, que pensam que isso aqui é um meio de vida. Aleluia, isso aqui nem é empresa, nem meio de vida. O pastor não olha para mim. Ele não olha porque não vê Deus na tua vida. No dia que Deus aparecer na tua vida, não é o pastor que vai olhar para você, não. É Deus que vai mostrar você ao pastor. É Deus que vai mostrar você ao pastor. Aleluia. Pastor não olha para ninguém não, irmão. Eu mesmo não olho para ninguém. Eu não fico procurando obreiro não. Não fico não. Mas de vez em quando chegam para mim, pastor, o senhor já viu fulano? Eu disse, rapaz, isso é confirmação, viu? Tu está falando isso comigo, mas eu já vi também que Deus está, aquele menino está dedicado, aquele menino está se interessando na obra, aquele menino está fazendo com tanta voluntariedade, com tanto amor a obra de Deus. Olha lá, está vendo? Tá bom, fica calado, vamos esperar, vamos orar mais um pouquinho, daqui a pouco chega outro. Pastor, o senhor já percebeu fulano como está saindo bem? Eu digo, já estou olhando para a cara dele, estou olhando para ele, agora eu estou olhando para ele, mas eu pergunto, foi eu que olhei para ele ou foi Deus que me mostrou ele? Diga para seu companheiro aí, o pastor nunca vai olhar para tu. Pode dizer, diga mesmo para o seu companheiro, não tenha medo não, o pastor nunca vai olhar para tu, agora no dia que Deus te mostrar, o pastor vai ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, meus amados, veja bem, o povo da cidade de Jerusalém estava cego, irmãos, mas isso agora está oculto a teus olhos. Então, eles não receberam Jesus no dia da sua visitação. Essa cegueira espiritual hoje, irmãos, ela tem feito um mal muito grande para a humanidade. Não é? Nós vemos que Jesus, ele veio libertar o homem com a sua mensagem sanadora. Para quê? Para antes de consumar a obra de redenção da humanidade, ele usar também de redenção da sua vida, para você morar, ter a vida eterna, morar no céu, ou já tem a vida eterna, você já tem a vida eterna, para antes de você morar no céu, você aqui libertar outras pessoas também, com a mensagem do Evangelho, essa mensagem que abre os olhos espirituais das pessoas. Por isso que ele disse que uma das missões dele era dar vista aos cegos. Aleluia. Então, meus queridos, o ser humano, ele prefere continuar, a gente vê que na maioria a Bíblia diz que, porque estreito é o caminho, estreita é a porta que leva à salvação, poucos são os que entrarão por... E como larga é o caminho, e larga é a porta que leva ao mundo, muitos são os que entrarão, que leva ao inferno, muitos são os que entrarão por ela. Olha só, a gente está aqui numa escola bíblica de obreiros. Eu não sei, lá na Nova de Paz, às vezes eu faço eventos com obreiro, e eu, pela quantidade de obreiros que eu tenho, comparece 50%, 60%, e nessa faixa de 40% falta. E eu fico vendo que tudo isso é falta de visão espiritual. Porque se eu dissesse assim, Abimael, cada um que vier vai ganhar R$100 de presente, não faltava um, Abimael. Era assim ou não era? Era assim ou não era? Será que esse pastor Abimael hoje botasse aqui dizendo assim, olha, teve muita gente que faltou, eu acho que alguém deve ter faltado aqui.
Se a maior dissesse assim, quem vier para a escola bíblica vai ser premiado com R$100. Por quê? Porque a visão dele é muito mais voltada para as coisas materiais, para as coisas desse mundo. Ei, R$100 não paga o preço dessa palavra e outras que você já ouviu, que está sendo encravada no teu coração, e que se você deixar Deus lhe usar, você vai gerar tanta vida para Deus, e você não vai precisar correr atrás de dinheiro não, porque a promessa de Deus é o seguinte, que eu não preciso correr atrás de dinheiro, eu faço a obra dele, que o dinheiro é quem vai correr atrás de mim. Oh, rabacalaxomena. Mas a visão materialista dos homens está aprisionada a este mundo, não consegue ter a visão da importância de um evento como este. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí veja o que é que acontece com a gente. Ainda se tolera que nós somos crentes, graças a Deus. A pessoa não vem para aqui, fica em casa, mas pelo menos é crente, ainda está tudo bem. E lá no mundo, quanta coisa está acontecendo, ideologia de gênero, tentativa de descriminalização das drogas, ou legalização das drogas, e tem gente aprovando, erotização infantil. Isso, irmãos, vai sobrecarregando a sociedade vai ficando endemoniada. Irmãos, olha, eu sinceramente, se tem alguém aqui dessa cidade que eu vou falar, me perdoe, mas eu quando entro na cidade de Olinda, eu sinto um peso espiritual sobre aquela cidade. Eu sinto um peso espiritual sobre aquela cidade. Eu morei 18 anos em Olinda. Aleluia. Eu recebi a visita essa semana de um pastor, ele é sargento da Polícia de Santa Catarina. Ele veio para o Congresso de Militares Evangélicos aqui em Pernambuco. E ele dormiu uma noite lá em casa, porque ia pegar o avião no outro dia. E eu saí para dar uma volta com ele. Ele disse, pastor, olha, eu fui em Olinda. Quando eu cheguei em Olinda, eu senti um peso espiritual tão grande sobre aquela cidade. Eu disse, não é só você que sente não, meu filho, eu também sinto. Eu também sinto. O que é isso, meus queridos? Legiões de demônios que se apoderam de determinadas regiões, e ali é como se fosse um antro de endemoniados que moram, que residem, que gostam de colocar em prática ali suas concupiscências, seus desejos pecaminosos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, essa sociedade aí fora, ela está totalmente envolvida por uma série de coisas que isso vai chegando e prejudicando a igreja, o aborto, a pedofilia, tudo sendo comentado na televisão, tudo sendo comentado nas redes sociais, tudo isso sendo divulgado dentro de uma normalidade que as pessoas olham e acham que é muito bom. E infelizmente, meus irmãos, crentes também se envolvem com essas coisas. E eu digo isso porque um casal que me procurou, eles estavam se separando. E no final das contas, eu tomei conhecimento, e eles me contaram que viviam todos dois, marido e mulher, assistindo pornografia na internet, vendo pornografia na internet. Então veja, meus queridos, o que é que vai acontecendo? É crente, aceita Jesus, mas a visão espiritual dele está bloqueada. Ele não consegue ver o que precisa ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então, meus queridos, vejam bem, Jesus ele quer curar o homem dessa cegueira espiritual, que é pior do que a cegueira física. A grande missão de Jesus de curar os cegos não são os cegos físicos, não, são os cegos espirituais. É melhor ser cego fisicamente e ter visão espiritual, porque a cegueira física não leva para o inferno, não. Aleluia. Então veja só, Jesus falou para o cego que ele curou, quando ele encontrou no final, ele diz assim, olha, no capítulo 9, aí o versículo 39 que nós lemos, disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Ou seja, ele estava falando, e os que veem, sejam cegos. O que é que ele estava dizendo? Aqueles que pensam, que sabem de tudo, que têm a visão do que é certo e do que é errado, segundo os padrões dele, na verdade são cegos, são cegos. E nós, irmãos, que olhamos para nós mesmos e dizemos assim: Senhor, eu não consigo ver o melhor caminho se tu não me guiares. Eu não tenho condições, Senhor. Eu estudei, pastor Técio, eu fiz curso de administração de empresas, eu fiz curso superior de polícia, eu fiz curso de aperfeiçoamento de oficiais, viajei, passei anos fora, viajando, estudando. Mas, irmãos, essa sabedoria humana, ela não nos mostra o caminho, não. Se você não tiver cuidado, ao contrário, ela lhe leva para o precipício. Se você quiser confiar muito em você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja bem, como Jesus quer que nós vejamos com olhos espirituais. Olha só, Jesus, Lucas capítulo 9, eu faço questão que você abra a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 9, e você vai ver uma coisa linda que Jesus vai falar agora. Aleluia. Veja que coisa linda aí, viu? Lucas capítulo 9, versículo 27. Jesus diz assim: logo após, ele havia acabado de falar sobre a cruz, né? Que quem é aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí no versículo 27 ele diz: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Preste atenção, segure a Bíblia aí. Alguns dos que aqui estão, não provarão a morte, sem que vejam o reino de Deus. O que é que Jesus estava dizendo para ele? Eu quero mostrar o reino de Deus por dentro para vocês. Porque senão, se o reino de Deus não estivesse conosco aqui, se o reino de Deus fosse quando Jesus se manifestasse, até hoje aqueles estavam vivos. Vê o que diz agora o versículo 28. Depois que Jesus prometeu que alguns deles não iam morrer sem que vissem o reino de Deus. E aconteceu, quase 8 dias depois dessas palavras, que tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, o que foi que ele fez? Transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, que era João e Tiago, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram também a sua glória. E aqueles 2 homens que estavam com ele, eles viram o reino de Deus por dentro, sim ou não? Sim ou não? Eita, camanturabachia. Aleluia! Será que dá para dar uma glória para Jesus? Eita, ramantunequis.
Olha, irmãos, eu acho que 2 anos no máximo de crente, e eu estava orando na minha casa, morava em Olinda ainda, eu estava orando na minha casa, lá numa salinha que tinha lá atrás, e naquela noite, irmãos, parece que tudo contribuía para que eu não orasse. Era o cachorro latindo assim, juntinho lá no quintal, do outro lado do muro. Era um gato que passava batendo nas coisas. O vento soprando forte. Mas eu estava com tanto desejo de orar, que eu comecei clamando a Deus. E daqui a pouco, eu vi, não com esses olhos que eu estava orando, fechado, quando um anjo de Deus, um enviado de Deus, ele entra pela porta do quarto e junta as suas 2 mãos, e quando ele junta as suas 2 mãos, mais ou menos nessa posição, aparece em suas mãos uma coroa de ouro. Aleluia! E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar e disse: se é de Deus, se aproxime, mas se é do inimigo, está repreendido em nome de Jesus. E aquele anjo dava um passo em minha direção. E eu repetia e ele dava outro passo em minha direção. Quando ele chegou bem pertinho de mim, eu senti uma alegria tão grande que eu comecei a chorar, e chorava muito mesmo. E ele colocou aquela coroa na minha cabeça. Aleluia! E saiu se retirando, andando para trás. Aleluia! E eu tinha aprendido com meu pastor Samuel Pestana, que qualquer tipo de revelação, que qualquer dúvida que eu tivesse, eu procurasse dar alguma coisa na Bíblia que justificasse. E eu procurei na Bíblia, irmãos, na mesma hora, depois que de algum tempo chorando com aquela revelação, encontrei lá no livro de Apocalipse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, rabalachoria. Preste atenção, pastor. Só o senhor que tem essa coroa? Não, você também tem uma. Talvez você não viu o anjo botando na sua cabeça, mas eu vi. Você também tem uma coroa. Aleluia! Mas Deus me deu a graça de ter visão espiritual para contemplar esse momento tão importante da minha vida. Meus irmãos, eu não digo isso para me gloriar, não, que eu não tenho que me gloriar. Eu digo isso para agradecer a meu Deus diante das multidões, que eu deixei a glória desse mundo. Eu deixei a glória desse mundo porque Deus me chamou, Ele tinha uma chamada na minha vida. Meu sonho como rapazinho, ser comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco. Lutei, consegui entrar na polícia, passei no curso de oficiais, fui fazendo curso, entrei como soldado, muitas histórias aconteceram, aspirante, tenente, capitão, major, viagens para chegar a ser tenente-coronel. Quando eu cheguei no último degrau, o Espírito Santo fala comigo, que diz assim: olha, eu tenho algo maior na tua vida. Eu tenho algo maior na tua vida. E eu não troquei a glória do mundo pela glória de Deus, não. Estou dizendo a vocês, porque pela misericórdia de Deus, eu tive a coragem de deixar a polícia militar, juntando férias, licença especial, uma série de vantagens que eu tinha, eu perdi todas, meu salário foi reduzido
em um terço. Era como se, por exemplo, eu ganhasse 3 mil reais e perdesse 1.000 e só ficasse ganhando 2 porque eu saí antes do tempo. E as pessoas diziam: Técio, rapaz, tu trabalha com o comandante é teu amigo, eu era assistente do comandante geral, está tudo engatilhado, rapaz, para tu vai sair da polícia. Rapaz, não dá para ficar não, irmão, tudo estava dando errado lá na polícia, tudo que eu fazia dava errado. Minha cabeça, meu coração estava voltado para a obra. Um dia o comandante, para me honrar, disse: Técio, você vai hastear a bandeira. Eu digo: opa, vou lá para a bandeira. Quando eu chego lá, que eu começo, tocou o hino nacional, o pessoal tudo lá vai estreando a bandeira. Quando chega no meio do caminho, o cordão da bandeira se parte, a bandeira, e agora? Que coisa feia, passei uma vergonha. Outro dia eu vou passar o comando, aí com a espada aqui de lado. É Deus me mostrando. Era Deus me mostrando que eu precisava olhar para o outro lado. Eu com a espada aqui de lado, né, segurando com a mão, tal, todo bonito, cheio de estrela, medalha, para passar o comando do batalhão para outro oficial. Aí quando eu olho, atenção, o comandante chegou, vamos todo mundo na posição. Eu entrei em forma, quando eu vou botar a espada aqui no lugar para soltar minha mão, cadê o talim? Talim é um ganchinho que tem aqui que prende a espada. Não estava aqui. Eita, esqueci. Eu digo: vou ficar segurando a espada aqui para ver se dá, até onde eu vou. E eu fiquei segurando a espada, né? Aí daqui a pouco o comandante: atenção, vamos apresentar armas em continência à bandeira. Agora pronto, agora quebrou tudo, meu filho. Por quê? Porque eu ia ter que movimentar com as duas mãos, tinha que soltar a espada, ia movimentar a espada com as duas mãos e a bainha ia ter que ficar aqui. Eu ia passar por uma vergonha, que a bainha ia cair no chão, ou então ia ficar pendurada balançando quando eu fosse andando. Como é que eu fazer? Aí quando ele começou a dar os comandos, olha, mas eu já era crente, mas ali eu não tive outra solução não. Ai, meu Deus, eu vou desmaiar, é a solução. Aí comecei fazendo assim, daqui a pouco veio alguém me segurar: leva ele para o hospital. Eu tive que agir assim, irmão, para não passar uma vergonha. Aí quando eu chego no hospital, o médico tira minha pressão, estava 17/10, eu disse: graças a Deus que minha pressão está alta. Mas foi um susto, a vergonha. Aí minha pressão estava alta, e aquilo foi bom para mim, para justificar a minha tontura que eu senti lá. Aí o comandante, o médico disse: olha, avisa ao comandante que ele não vai ter condições de ir para lá não. Avisa ao comandante que ele vai ficar aqui, depois ele passa o comando lá no gabinete. Mas irmão, era tanta coisinha que dava errada, tanta coisinha que eu ia fazer. Era Deus dizendo: olha para o outro lado, olha para o outro lado. Até que chegou o dia que eu disse para minha esposa: filha, eu vou sair da polícia. Mas filha, agora que a gente preparou nossa casa aqui, eu digo: filha, olha, Deus tem coisas melhores para nós. A gente tinha preparado nossa casa em Olinda do jeito que eu queria. Pergunta se hoje eu estou arrependido. Pergunta se hoje eu me arrependo do que eu fiz. Não me arrependo. Eu glorifico a meu Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, nós mostramos aqui que Jesus disse que alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Quando foi 8 dias depois, ele mostrou o reino de Deus por dentro a Pedro, Tiago e João. Aleluia! É isso que Deus quer de nós, que nós vejamos o reino de Deus por dentro, uma realidade, que nós vejamos as coisas espirituais como elas são. Então vamos agora, só falta 15 minutos aqui no meu relógio, mas agora que eu ia começar a falar do cegozinho, mas dá para falar, o cegozinho que Jesus curou, né? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele mostra que é a luz do mundo, com esse cego, né? João capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: e quando Jesus passou, viu um dos homens que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou para ele nascer assim, para esse cego nascer assim, ele ou seus pais? Veja bem, nós temos a tendência de quando vemos uma pessoa com um problema, isso é falta de visão espiritual.
Quando vemos a pessoa com problema, queremos logo colocar a culpa em alguém. Não era assim que acontecia com os amigos de Jó? Queria colocar a culpa em Jó. O que foi que tu fizeste, Jó? Isso é falta de visão espiritual. Porque a Bíblia diz que cada um responderá pelo seu pecado. O pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pagará pelo pecado do pai. Se você vê alguém com um problema, não julgue não. Não julgue não, deixa ele lá. Aí Jesus, o que é que Jesus responde? E Jesus respondeu: nem esse homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestasse a obra de Deus. Aí Jesus diz, o versículo 4, eu devo fazer a obra daquele que me enviou, a obra de Deus, enquanto é o dia. A noite vem, quando nenhum homem pode mais trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Veja bem, quando ele afirma, eu sou a luz do mundo, eu vim para trazer luz para os cegos que não veem. E ele chamou aquele cego, não vou mais nem olhar ali para abreviar mais. E ele olhou para aquele cego, passou nos olhos dele, cuspe, né? E ele foi curado na mesma hora. E o que aconteceu? O que aconteceu por causa disso? O que aconteceu, meus irmãos, foram muitos problemas agora com os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, porque começaram a olhar para aquele cego e questionar que Jesus fez aquilo num dia de sábado. Veja bem, a pessoa amassar farinha era considerado trabalho, não podia. E Jesus pegou um pouquinho de barro, passou com cuspe e passou nos olhos dele. Eles não conseguiam perceber o milagre que aconteceu naquele cego. Um cego de nascença, mas eles estavam com a sua visão voltada para as formalidades do judaísmo. Trabalhar dia de sábado que não era permitido. E nós, quantas vezes a nossa visão espiritual está enganchada no formalismo? Não, aquele ali não pode não, porque, olha, ele não está de paletó, ele não está de tal, não está assim, não está assim. A gente fica julgando as pessoas pela aparência, não é? Nós precisamos ter cuidado nisso. Então os fariseus, eles ficaram condenando Jesus porque ele curou aquele cego no dia de sábado. E os fariseus se juntaram, os principais sacerdotes, aí diz, vem cá, tu és cego mesmo? Tu era cego mesmo? Sim, eu era cego. Quem foi que te curou? Quem me curou eu não sei, eu só sei que ele mandou fazer isso, eu fiz e agora eu estou vendo. Eles não se conformaram com isso e mandaram chamar os pais do moço. Chama os pais do moço aí para a gente saber. Daqui a pouco chegam os pais. Os pais sabiam, irmãos, que ninguém podia ir de encontro aos sacerdotes, aos líderes das congregações, aos líderes da sinagoga. E quando chega lá, vocês são os pais dele? Sim, são os pais dele. É verdade que ele era cego? É verdade que ele era cego. E como é que ele está vendo agora? Pergunta a ele mesmo. Ele já é um adulto, ele pode responder por ele mesmo. Veja que confusão se causou porque não havia visão espiritual naquelas pessoas. Eles não acreditavam nas coisas sobrenaturais. Ei, eu quero te dizer, você que está aqui nesta tarde, pode ter alguma coisa em você, aleluia, que parece impossível para você. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um problema de família, quem sabe alguma coisa que você está passando, que você olha e diz assim, não tem como resolver não. Eu quero te dizer, abre teus olhos, porque Deus manda dizer, para mim nada é impossível. Não há impossível para Deus. Aleluia. E ali, meus amados, os fariseus começam agora a interrogar o moço, não é? E começa, então, olha, dá glória a Deus. Dá glória a Deus significa, fala a verdade, não
Conta como foi que tu ficasse bom, que tu não era cego, diz qualquer coisa aí, porque aquele homem era um pecador e ele não tem condições de curar um cego. Aí ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que ele curou meus olhos e eu estou vendo. Aleluia! Então, meus amados, nós precisamos abrir os nossos olhos. Glória a Deus. Eu concluo essa palavra lembrando a história de um jovem que era cego espiritualmente e trabalhava, de um moço, e ele trabalhava na casa de Eliseu, né? Eliseu, tudo que o rei planejava contra Israel, Eliseu sabia, porque Deus revelava para ele visão espiritual. Aleluia. O rei lá no seu quarto planejava: amanhã eu vou atacar Israel em tal e tal lugar. Aí Eliseu ia lá para o rei de Israel e disse: olha, não mande sua tropa por tal e tal lugar, mande por tal e tal lugar. E o rei da Síria ficava perturbado. Tem algum traidor aqui no nosso meio? Porque tudo que eu planejo aqui, o rei de Israel sabe. Aleluia. Tudo que eu planejo aqui, o rei de Israel sabe. Aí o moço lá diz para ele: olha, não, rei, não é isso não. É porque eles têm um homem de Deus lá, que tem visão espiritual. Ele vê as coisas, tudo que tu planeja, Deus conta para ele, ele conta ao rei da Síria, ao rei de Israel. Aleluia. Aleluia. E aí, meus amados, o rei da Síria diz: vamos mandar prender esse homem. É a única maneira da gente conseguir ganhar batalha para o rei de Israel. E manda um exército prender Eliseu. E aquele exército chega lá, cerca a cidade onde Eliseu morava. Irmãos, olha, Eliseu sabia de tudo. Ele sabia até que aquele exército ia cercar ele. Sabe por quê? Porque quem viu inicialmente foi o moço. Eliseu estava lá tranquilo. Eliseu talvez tinha levantado, orado, deitou um pouquinho de novo, quem sabe era um feriado, ou um fim de semana, ou ele não tinha alguma atividade. Ele estava lá tranquilo, sabia que o exército ia cercar ele, mas ele também já sabia que Deus ia dar vitória a ele. Aleluia. Aí de manhã, o exército cerca a cidade, Eliseu acorda, sai. Quando sai lá fora, olha, vê a cidade cercada. Eliseu, meu senhor, corre, a cidade está cercada pelo exército da Síria. Calma, moço, calma. Fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Deus abriu os olhos do moço. Dê uma olhadinha lá agora. Eu vou lá dentro, que eu vou me arrumar. Dê uma olhadinha aí que eu já volto. Quando o moço de Eliseu olha, irmãos, ele volta dando glória a Deus. Porque o que é que ele viu? Carros e cavaleiros de fogo sobrevoando a cidade. Aleluia. E ali se vê a palavra que se cumpre, não é? Maior é o que está do que os que estão com eles. Mas o interessante é que na história da humanidade a gente vai encontrar normalmente a polícia, né? As forças armadas prendendo uma pessoa. Mas aqui foi um homem sozinho que prendeu um exército. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que eles desceram até a casa de Eliseu,
E quando chegaram na casa de Eliseu, pois não, o que é que vocês querem? Nós estamos procurando Eliseu. Vamos lá que eu vou mostrar a vocês. Senhor, cega esses homens. Deus cega e Deus dá visão. E aqueles homens ficaram cegos. Aí ele disse, vem comigo, vem que eu vou mostrar. Levou tudinho para dentro da cidade onde estava o exército de Israel. E quando ele chegou lá no meio do exército de Israel, o rei de Israel estava lá. Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam. Eles abriram e viram o exército de Israel, o rei de Israel. Ei, vamos matá-los, vamos matá-los. Ele disse, não senhor, não senhor. Vamos botar uma mesa aqui, um banquete bem grande. Vamos comer todo mundo junto. Aleluia. Quem tem visão espiritual, irmãos, age de maneira diferente. Você vai ver que o versículo final dessa história diz, e nunca mais houve guerra entre a Síria e Israel. Ali eles se sentaram, comeram banquetes, foram embora, e a visão espiritual deu vitória ao povo de Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que abra mais os nossos olhos. Quem quer que Deus abra mais seus olhos, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Canta qualquer música aí, canta qualquer música aí, baixinho. Um hino suave, que eu quero fazer uma oração aqui em nome de Jesus, mas eu queria pedir aos irmãos que fizessem um fundo musical. Pode ser da harpa cristã mesmo. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro ador. Agora feche seus olhos, cante isso como se você estivesse orando. Oh, Radakama Shomená. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero, mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia! Oh, aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Agora somente os instrumentos. Se você pode, a palavra de Deus diz, irmãos,
e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e falarão novas línguas. Tem poder nas tuas mãos. Eu quero te pedir, se Deus te der graça, coloque a sua mão no ombro do seu companheiro, não é o braço não, só a mão, sim, como se você fosse orar para o seu companheiro agora. Shemeg Ohala Bashiriandara. Agora comece a sentir a graça de Deus enchendo sua vida. Comece a alegria de Deus encher a tua vida. Senhor, abre os olhos, Deus. Abre os olhos de cada um de nós, Senhor. Nós queremos ver mais, Pai. Ver o teu reino por dentro. Eita, Ramantura Balashia. Debiohaste Mekeriaba. Ajuda, Deus, tua igreja. Que a tua igreja possa crescer na face da terra, Senhor. Que a tua igreja, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, cumprir essa missão. Dar vista aos cegos, Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja aqui na cidade de Goiânia. Pastor Abimael. Todos os seus obreiros, Deus. Que eles sejam instrumentos de poder, Deus, para fazer crescer essa obra. Abençoa, Deus, cada líder, Deus, para ver com teus olhos. Aleluia. Nós somos necessitados, Pai. Nós somos necessitados, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, Deus, Ele é fiel para conosco. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que puderam chegar neste dia. Amanhã teremos novamente aulas aqui para a glória de Deus. Lembrando que as irmãs terão aula lá na congregação da Boa Vista na parte da manhã, e à tarde estaremos todos nós aqui juntos, certo? Para agradecermos ao Senhor Deus, aprender a palavra, e à noite com culto, certo, de encerramento. Hoje à noite tem o nosso culto de ações de graça. Queremos desejar agradecer aos amados irmãos, certo? E cheguem cedo, porque os irmãos sabem que nós também chegamos cedo para não avançarmos muito o horário, tá bom? Lembrando aos amados irmãos que já vão ficar aqui, tem janta para os irmãos, certo? Os irmãos jantam e já ficam aqui para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Amém, amados? Queremos agradecer todos os amados irmãos que ministraram as aulas neste dia, presbítero Zé Carlos, ali de Caporã, o evangelista Leonardo, certo, de Caricé, todos aqui do nosso ministério, também o pastor Simeão Rodrigues, que ministrou também uma das aulas, o evangelista Alberto Pacheco, o nosso querido pastor André Barbosa, também, que desde manhã está aqui conosco, e o nosso querido pastor Técio,
ele sempre diz que me deve, mas eu já disse a ele que ele não me deve nada, irmãos, viu? Pastor Técio, que tem sido um amigo, certo? Desde o tempo do saudoso pastor Zé Flor, tinha alguns obreiros que quando nós estávamos ali em Abreu Lima, era bem chegado ao pastor Zé Flor, era o pastor André Barbosa, pastor Técio, pastor Francisco Silva, pastor Davi Cândido, outros obreiros, mas esses eram os obreiros em que o pastor Zé Flor, certo, confidenciava, conversava algumas coisas, e os irmãos estavam sempre ouvindo também o nosso pastor, certo? Então queremos agradecer ao nosso querido pastor Francisco Técio, que dentro das suas ocupações, ele resolveu esse tempo para estar aqui conosco. O nosso querido pastor Gustavo, que organiza a agenda do pastor Técio, está muito poderoso, viu, Gustavo? Organiza a agenda do pastor Técio, Deus continue ajudando. Ao pastor Leonardo, que é o vice-presidente, que toda manhã recebe uma mensagem do pastor Leonardo, certo? Sempre uma mensagem de esperança, de otimismo. Deus continue ajudando Leonardo, que as bênçãos de Deus permaneçam também sobre a sua vida. Todos os irmãos que acompanham o pastor Técio, os irmãos também que vêm acompanhando o pastor André Barbosa. O pastor André Barbosa ligou para nós: pastor Mael, tem alguns obreiros que querem participar da escola, o que se faz necessário? Eu disse: a presença deles, certo? E não se preocupe, porque nós não cobramos inscrição, e a comida que dá para 10, dá para 100, certo? Se tiver apertado, a gente divide e a gente come, certo? E Deus, ele vai nos ajudando. Mas muito obrigado aos amados irmãos que têm vindo também com o nosso querido pastor André Barbosa. O pastor André Barbosa esteve conosco no seminário, está aqui novamente. Muito obrigado, Deus continue abençoando. E pastor Técio também, que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a sua vida. Toda a equipe também que trabalharam na organização, muito obrigado, pastor Reinaldo, pastor Kleber, pastor Isaías, pastor Abinadab, pastor Simeão, todos os irmãos que trabalharam, certo, vem trabalhando nesse sentido. Aos irmãos do mídia, Deus continue abençoando Júnior, Emily, o Wendel, o Davi, todos que estão envolvidos nesse trabalho. Amém, amados? Então, os irmãos, logo mais, às 19 horas, estaremos aqui para agradecermos a Deus por mais um ano de vida. E amanhã, amados, cedo, amanhã, eu creio que muitos irmãos vão estar em casa, então vai ter a liberdade de estar aqui conosco, certo? Esse período também do veroneio, né, pastor Reinaldo? Muitos irmãos trabalham como caseiro, mas nós que podemos chegar aqui, chegamos e vamos sair daqui alimentados, mas amanhã tem mais para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amanhã, pastor Reinaldo vai lá para ficar com as irmãs, certo? Na parte da organização, distribuindo lá o trabalho, e nós ficaremos aqui em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém, amados? Queremos convidar dessa feita o nosso querido pastor, o Indi Suami, para agradecer a Deus por esse momento aqui na casa do Senhor. Meus irmãos, eu pedi ao pastor Abimael, tomei a ousadia, pedi uma palavra antes desta oração final, mas é que nós não vamos poder ficar para o culto hoje à noite, quando a igreja estará celebrando ao Senhor por mais um ano de vida que Deus tem concedido ao seu servo. Então, nós viemos aqui para passar o dia com o amado pastor, e nós já queremos pedir desculpas por não podermos ficar à noite, mas eu quero deixar um versículo para o pastor Abimael, já foi inclusive recitado aqui hoje, Naum 1:7. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Amém? E quero convidar o pastor Norberto para entregar uma simples lembrança, pastor, ao senhor, e na sequência lhe dar um abraço também, em nosso nome, em nome de toda a Assembleia de Deus, Betel.
Entrando no ministério com a paz do Senhor. Oremos justo, maravilhoso e eterno, querido Deus, nesse momento. Estamos aqui, Senhor, regozijado com a Tua palavra. Continua com as Tuas mãos estendidas, abençoando a cada um dos Teus servos, Senhor, que trouxe o ensinamento da palavra de Deus. E à noite nós temos aqui, Senhor, também o ensinamento de Deus, mais um ano de vitória que Deus tem dado ao nosso pastor. Continue com a sua mão estendida e à noite, Senhor, nos traz para juntos se alegrar com o teu servo, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Eu não tinha nem percebido que ele botou a chapa, né, os dentes. Glória a Deus, percebi por causa dos S. Glória a Deus. Aperta a mão do teu irmão, diga: a noite tem mais, em nome de Jesus. Bênção apostólica, porque o culto só termina à noite.